Fala pessoal, meu nome é Larissa Bastos, eu sou professora de Física do projeto Conquista Enem e hoje a gente vai falar sobre grandezas e notações. Bom, grandezas, o que é isso? Grandezas pode ser definido como tudo aquilo que a gente pode medir. Entretanto, essas medições, essas coisas que a gente pode medir, podem ser definidas como escalares e vetoriais. Qual a diferença entre isso? As grandezas escalares, elas podem ser autossuficientes quando a gente informar somente um número para essa medição. Então, se você vai se pesar, por exemplo, se você vai aferir sua massa corporal e esse valor, essa quantidade dá 70 quilogramas, isso é suficiente para você entender, saber quanto que é essa massa. Agora, se você aplica uma força de 2 newtons em algo, vai ficar faltando você saber que algo é esse, ou seja, para onde que você está apontando essa força. Quando você aplica uma força, você aplica uma força em alguma direção, em algum sentido. Ou seja, essa força ela pode ser expressa em um vetor. Assim, a massa ela é uma grandeza escalar e a força é uma grandeza vetorial, porque necessita de uma direção e sentido além de um valor numérico. Então, eu trouxe uns exemplos para vocês de algumas grandezas para vocês definirem entre vetorial e escalar. A força e o tempo a gente já viu e essas outras abaixo. Vocês conseguem responder? Deem uma pausa e tenta fazer esse exercício mesmo que mentalmente. Então, a força é vetorial, o tempo é escalar, a velocidade e a aceleração podem ser descritas como grandezas vetoriais. Por quê? Eu vou precisar de uma direção e sentido definido, eu posso expressar essas grandezas em vetores. A temperatura, ela vai ser uma grandeza escalar. Se eu disser 2 graus Celsius, é suficiente para eu entender isso. E a massa também. Como a gente já viu, ela vai ser uma grandeza escalar. Bom, essas grandezas, elas possuem uma unidade que acompanham elas. Então, eu trouxe as principais grandezas aqui, que são chamadas de grandezas fundamentais. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é essa grandeza fundamental. E as unidades delas acompanhadas. O comprimento, ele é medido, pode ser medido em metro, o tempo em segundos, a massa em quilogramas, a corrente elétrica em ampere e a temperatura em Kelvin. Essas unidades, elas estão no Sistema Internacional de Unidades. O que é esse Sistema Internacional de Unidades? Bom, há uma necessidade de definir qual unidade você está utilizando na resolução de problema ou ainda contextualizando quando você constrói algo na engenharia civil. Se você está medindo, dando uma unidade em metro e o outro engenheiro está utilizando o comprimento em polegadas, pode dar um erro gigantesco na construção. A NASA, por exemplo, em 1999, mandou um satélite para Marte para monitorar o clima e o satélite simplesmente desapareceu. Por quê? A equipe da NASA utilizou um sistema anglo-saxão de unidades, enquanto uma empresa contratada utilizou o sistema decimal. Então, esses sistemas diferentes ocasionaram uma perda de 125 milhões de dólares. Então, há uma necessidade de definir um padrão a ser seguido, ou ainda informar qual sistema está se utilizando. Se é um sistema anglo-saxão que utiliza, por exemplo, o comprimento em polegadas, ou se é um sistema decimal, que é muito utilizado aqui no Brasil. A gente utiliza metros, litros. Bom, sabendo isso, essas unidades nem sempre precisam ser expressas por extenso. Você não precisa escrever tudo isso, metros, segundos. Você só pode simplesmente acompanhar a sua medida por um símbolo. 2 metros, 2m, 2 segundos, 2s. Então, eu falei para vocês dessas grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais nada mais é do que a base de todas as outras grandezas derivadas. Como assim grandezas derivadas?
A velocidade, por exemplo, ela é uma grandeza física que é expressa por uma variação de posição pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT, né? E essa posição e o tempo podem ser definidas, podem ser escritas a partir dessas grandezas fundamentais, como o comprimento por tempo. Aqui trouxe escrito para vocês. Então, você tem a velocidade, que pode ser escrita como comprimento por tempo. E fazendo uma análise dimensional, esse colchete significa que a gente está fazendo uma análise dimensional da velocidade, eu fico que a velocidade é igual ao comprimento vezes tempo elevado a menos 1. Esse tempo elevado a menos 1 nada mais é do que 1 dividido por t. Então, fica L dividido por t. É uma divisão. Esse menos 1 significa uma divisão. Assim, descrevendo a velocidade a partir de grandezas fundamentais, eu consigo também descobrir qual a unidade da velocidade. A unidade da velocidade não é metro por segundo por uma convenção. A unidade da velocidade é metro por segundo porque ela é expressa numa variação de posição por tempo, que por sua vez, fazendo essa análise, você consegue descobrir que a posição pode ser descrita em metro e o tempo pode ser descrito em segundos. Por isso, a unidade da velocidade é metro por segundo. A notação científica ela é muito importante para a gente no Enem, quando a gente está lidando com valores numéricos, porque você pode acabar se deparando com valores numéricos muito grandes ou muito pequenos. Isso não só na física, mas em outras áreas do Enem, em que você esteja precisando fazer contas com esses valores muito grandes, seja grandes para cima ou para baixo. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de algum desses valores. Na letra A, a gente tem um número muito grande. A gente tem da casa de 1000, milhão, bilhão. Então, a gente tem 83 bilhões, 50 milhões, 100.323. É um número muito grande. Esse número ele pode ser reduzido numa notação científica, ou seja, eu posso pegar um valor n que seja menor que 10 e maior que 1 e multiplicar ele por uma potência de 10, onde esse nzinho seja um valor inteiro. Como assim inteiro? Ele pode ser negativo ou positivo. Então, aqui, trazendo a resposta para vocês, a gente pegou esse valor n, 8,3, peguei as duas primeiras casas decimais, multipliquei por 10 e como a vírgula ficou logo após o 8, você conta a quantidade de casas que vem após a vírgula. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casas após a vírgula. Então, por isso, é multiplicado por 10 a 10. Já o valor abaixo é um valor muito pequeno, 0,0000032. Então, a gente pegou um valor n, essas duas primeiras casas, esses dois primeiros algarismos significativos, e colocou a vírgula logo após o 3. Por que não 32? Porque esse n aqui tem que ser um valor menor que 10, né? Então, não pode ser 32, tem que ser 3,2. Eu coloquei 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Por que é menos 6? Bom, antes da vírgula, onde ficou, que ficou após o 3, você tem 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, por isso 6. E o menos, porque quando você precisar retornar a esse valor para fazer uma prova real, você vai retornar com esse valor diminuindo ele. 3,2 é 0,000, um valor pequeno. E o menos ele anda com a casa para a esquerda. Então, por isso você fica com esse valor de 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Já que é um valor muito pequeno, o 10 elevado a menos 6, quando você retornar para fazer uma prova real, se necessário, você retorna para o valor original da igualdade, que é o 0,0000032. A letra C eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Caso houverem dúvida,
Comenta aí se vocês conseguirem resolver, coloca nos comentários e a gente verifica. Esses valores, eles podem também vir expressos não só com uma potência de base 10, mas também com um prefixo. Esse prefixo, alguns a gente já conhece, como por exemplo quilo. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado e você fala, eu quero 3 quilogramas disso, eu quero 2 litros disso, eu quero 2 gramas. O litro e a grama, eles são unidades de medida que podem vir com tais prefixos. Por exemplo, quilograma. Esse prefixo quilo, ele vai indicar uma potência de base 10, que é de 10 elevado a 3. Por isso que quando a gente diz que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, é porque o prefixo quilo é 1000. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, quilograma, quilolitro, quilo vezes qualquer unidade de medida é 1000 vezes aquela unidade de medida. E essa lógica segue para todos os outros prefixos. Os algarismos significativos, eles vão ser principalmente utilizados no Enem para arredondamento de valores. Se você tiver algum valor quebradinho, ou seja, você pode arredondar um valor quando ele for um valor quebrado de 20,52, por exemplo. Se você tiver, após a vírgula, valores maior que 5, você arredonda para cima. Se você tiver valores menores que 5, você arredonda para baixo. Quando você vai fazer uma compra e você vai pagar 102,86 centavos, você não vai dar 102,86 centavos. Você vai dar R$102,90. Aqui nessa régua, a gente também pode verificar que é necessário fazer um arredondamento ou ainda tentar aferir qual é o valor exato. Aqui no pontinho vermelho, a gente tem que esse valor está entre 20 e 21. Eu posso dizer que esse valor é 20,5. Já você que está assistindo pode me responder que esse valor é 20,3, 20,6, 20,8. Não está exato, né? Então, qual é o certo? O algarismo significativo ele vem para ajudar a gente nisso. A gente vai ter uma casa que é correta, todos nós concordamos que esse valor está entre o 20, depois do 20 e antes do 21, então o algarismo correto é o 20. E o que vem após isso, depois da vírgula, é o algarismo duvidoso. Então, esse algarismo duvidoso é o que não vai dar essa confiança nessa parte do número dado, nessa parte desses algarismos significativos. O 0,5 foi eu que estipulei, mas você de casa pode ter estipulado 0,3, 0,6. Então, a gente pode expressar isso fazendo uma aproximação. Aqui nesse valor azul, a gente tem, nesse pontinho azul, a gente tem que ele tá, para mim, tá em cima do 37. A gente tem aqui o 35, esse bastão grande, 36, 37. Mas se você estiver enxergando ele um pouquinho mais para o lado, você vai dizer, não, ele é 37,1. Por isso, o algarismo significativo aqui vai ser 37,0. O algarismo correto é 37 e o duvidoso foi essa parte do vírgula zero. Se você disser vírgula 37,1, está errado? Não, porque essa parte do algarismo duvidoso pode variar. Na física e também em outras áreas, como já dito, que vão necessitar desses valores, de lidar com valores, a gente pode acabar precisando fazer uma conversão de unidades. A gente falou aqui de algumas unidades, metros, segundos, quilogramas, mas também já dissemos que existem outras unidades para expressar valores. Então, você pode acabar lidando com um sistema de unidades e precisar
mudar para outro. Ou ainda você pode lidar com o mesmo sistema de unidades e mudar aquele prefixo, por exemplo, mudar de quilômetro para metro. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver como que a gente pode fazer essa conversão de unidades. Existe alguns padrões que você pode gravar e depois, com o tempo de resolução de questão, a gente acaba guardando essa informação pela utilização, pela frequência. Por exemplo, a maioria das pessoas sabe que 1 hora é 60 minutos porque isso é um padrão do nosso relógio quando a gente vê a hora. Então é muito comum a gente falar sobre hora e minutos. Outras unidades não são tão usuais assim. Então nem sempre você vai saber de cabeça como transformar isso. Nesse caso, a gente pode realizar uma regra de 3. Caso você não lembre de jeito nenhum como fazer essa conversão, a partir de alguns padrões que você precisa saber, você consegue fazer isso. Por exemplo, eu não sei se eu preciso multiplicar ou dividir por 60 quando eu estou passando de hora para minuto, ou quando eu estou passando de minuto para segundo. Bom, então qual é o critério, a lógica a ser seguida? Eu quero saber quanto que é 4 horas em minutos. Eu sei que 1 hora é 60 minutos. Esse é o meu padrão. E depois abaixo eu vou fazer a minha regra de 3 para descobrir quanto que é essa 4 horas em x minutos. Multiplicando cruzado, eu encontro que x é 240 minutos. Eu posso também fazer uma conversão de metro para quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro é 1.000 metros, quanto que vai ser 1.350 metros em y quilômetros. Então, a conversão de unidades ela também pode ser entre duas unidades no mesmo valor. Como assim? O 42 km por hora, eu quero expressar ele em metro por segundo. Então, eu vou precisar passar de quilômetro para metro e de hora para segundo. O quilômetro eu sei que é 1.000 metros e a hora eu sei que é 3.600 segundos. Por quê? 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Esse 60 vezes 60 dá 3.600. Então, eu simplesmente substituí isso aqui na minha conta. Reduzindo aqui esses zeros, eu posso cortar o 0 com 0 e fica 10 dividido para 36. Se eu passar o 10 para baixo, eu fico com 3,6. Então, eu fico com 42 vezes 1 dividido por 3,6, que nada mais é do que 42 dividido por 3,6. Fazendo essa continha, eu encontro que é 11,6 metros por segundo. Por isso, quando a gente vai transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Com o tempo, com a resolução de questões, a gente acaba gravando essa informação. Assim como passar de metro por segundo para quilômetro por hora é multiplicar por 3,6. Mas caso a gente esqueça essas informações, é sempre importante saber como chegar a isso. Bom, essa foi a aula de grandezas e notações. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma lista de exercícios disponível no Drive e resumo disponíveis também no link da descrição.